Você já ouviu falar de Ismael? A maioria das pessoas conhece a história de Abraão e de seu filho, Isaque, mas há outro filho que desempenha um papel fundamental na narrativa bíblica e na história da humanidade. Estou falando de Ismael, o filho de Abraão com Agar, a serva de Sara. Embora muitas vezes esquecido ou relegado a segundo plano, Ismael teve um papel importante no plano de Deus e deu origem a uma grande nação. Quer saber mais sobre como a sua vida, marcada por desafios e promessas divinas, nos revela lições profundas sobre fé e perseverança? Então, fique comigo até o final deste vídeo, e vamos explorar juntos essa jornada emocionante e inspiradora. Seja muito bem-vindo ao canal, onde mergulhamos profundamente nas narrativas bíblicas para trazer até você lições valiosas e histórias que inspiram a fé e a esperança. Hoje vamos abordar a história de Ismael, o filho primogênito de Abraão, cuja vida foi repleta de desafios, mas também de promessas cumpridas. Este é um relato de superação e de como Deus age mesmo nas situações mais difíceis. Se você está aqui pela primeira vez, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui, você sempre vai encontrar histórias bíblicas contadas de forma envolvente, que podem transformar sua maneira de enxergar as Escrituras. Agora que já demos uma pincelada sobre o personagem que vamos explorar, é hora de mergulhar de cabeça em sua história. Muitas vezes, quando falamos sobre os patriarcas bíblicos, Ismael acaba ficando de lado. Mas sua trajetória é rica em ensinamentos e merece ser conhecida e estudada com atenção. Ele não foi o filho da promessa feita a Abraão, mas Deus o abençoou grandemente. Vamos descobrir o porquê e como sua história pode nos ensinar tanto sobre a graça e o cuidado de Deus. A história de Ismael começa em um contexto de espera e frustração. Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, havia recebido uma promessa de Deus. Ele seria o pai de uma grande nação, e sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. No entanto, havia um grande obstáculo: sua esposa, Sara, não conseguia ter filhos. Eles já estavam casados há muitos anos, e ambos já eram idosos. Abraão tinha 86 anos quando a situação tomou um novo rumo. Sara, também chamada Sarai naquele tempo, propôs uma solução que, culturalmente, fazia sentido naquela época. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. De acordo com os costumes daquela época, um filho gerado por Agar seria legalmente considerado filho de Sara. Assim, Abraão concordou com a ideia, e Agar concebeu. No entanto, assim que Agar soube que estava grávida, a dinâmica entre as duas mulheres mudou. Agar passou a desprezar sua senhora, e isso provocou grande amargura em Sara. A tensão cresceu a ponto de Sara maltratar Agar, o que a levou a fugir para o deserto. Lá, sozinha e desesperada, Agar teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. No deserto, um anjo do Senhor apareceu a Agar. Ele a consolou e disse que seu filho seria chamado Ismael, que significa Deus ouve. Esse nome foi dado como um sinal de que Deus havia ouvido a aflição de Agar. O anjo também fez uma promessa poderosa: Ismael se tornaria o pai de uma grande nação. Animada e fortalecida por essa revelação, Agar retornou à casa de Abraão e Sara, e ali deu à luz Ismael. A partir daí, a história de Ismael se entrelaça com a de seu meio-irmão, Isaque, o filho que Deus prometeu a Abraão e Sara. Após a visita dos 3 anjos e o nascimento miraculoso de Isaque, Sara finalmente teve o filho que tanto desejava. Mas, com o nascimento de Isaque, as tensões entre os 2 filhos e suas mães aumentaram. Ismael, agora um adolescente, foi visto zombando de Isaque durante a celebração de seu desmame. Esse incidente foi a gota d'água para Sara, que pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Abraão ficou profundamente angustiado com essa situação, pois Ismael também era seu filho. No entanto, Deus disse a Abraão que ele deveria ouvir Sara, assegurando-lhe que Isaque seria o herdeiro da promessa, mas que ele também cuidaria de Ismael e faria dele uma grande nação. Assim, Abraão, com o coração pesado, despediu Agar e Ismael, dando-lhes pão e água e enviando-os ao deserto. Essa é uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. No deserto de Berseba, o suprimento de água logo acabou, e Agar, em desespero, colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou, incapaz de assistir à morte de seu filho. Ela começou a chorar, mas foi o choro de Ismael que chamou a atenção de Deus. O Senhor, em sua compaixão, ouviu o clamor do menino e enviou um anjo para consolar Agar. O anjo lhe disse: "Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação." Gênesis 21 versos 17 e 18. Deus então abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água.
Com a provisão de Deus, eles foram capazes de sobreviver no deserto, e Ismael cresceu e se tornou um arqueiro. Ele viveu no deserto de Parã. Mais tarde, sua mãe arranjou-lhe uma esposa do Egito. Ismael foi abençoado com 12 filhos, que se tornaram chefes de grandes tribos. Essas tribos se espalharam pela região da Península Arábica, e muitos acreditam que Ismael seja o ancestral dos povos árabes. O relato da vida de Ismael nos ensina várias lições importantes. Em primeiro lugar, ele nos mostra que Deus cuida de todos, mesmo daqueles que parecem estar à margem da história principal. Embora Ismael não tenha sido filho da promessa, Deus nunca o abandonou. Ele ouviu seu clamor no deserto e cumpriu a promessa feita à sua mãe, Agar, de que ele se tornaria uma grande nação. Além disso, a história de Ismael é um lembrete poderoso de que as bênçãos de Deus não estão limitadas a uma única linha de descendência. Embora Isaque tenha sido o herdeiro da promessa messiânica, Ismael também foi abençoado e teve um papel importante na história da humanidade. Isso nos mostra que os planos de Deus são vastos e inclusivos, abrangendo muitas pessoas e nações. Finalmente, a vida de Ismael nos convida a refletir sobre o poder da misericórdia e da graça de Deus. Mesmo em momentos de rejeição e dor, como quando ele e sua mãe foram expulsos de casa, Deus estava presente, guiando e protegendo. Essa é uma verdade que pode nos consolar em nossas próprias jornadas. Quando nos sentimos rejeitados ou abandonados, podemos ter a certeza de que Deus está ouvindo nosso clamor e agindo em nosso favor. Se a história de Ismael tocou seu coração e fez você refletir sobre a misericórdia e o cuidado de Deus, não deixe de acompanhar nossas próximas histórias bíblicas aqui no canal. Há muito mais para explorar e aprender com esses personagens que, como Ismael, tiveram vidas repletas de desafios, mas também de grandes promessas. E assim concluímos essa jornada fascinante sobre a história não contada do filho de Abraão. Uma narrativa cheia de nuances, mostrando como a fé e os planos de Deus se revelam de maneiras inesperadas. Espero que essa história tenha tocado seu coração e trazido uma nova perspectiva sobre os propósitos divinos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse, e juntos continuamos a explorar mais histórias surpreendentes da Bíblia. E, se você acha que essa história foi impactante, prepare-se para o que vem a seguir. Clique no vídeo que está aparecendo na tela. Até o próximo encontro, e que Deus abençoe sua vida.